Moro tenta lacrar e passa vergonha na Câmara. Há uma percepção crescente na opinião pública, tanto internacional como nacional, de que a diplomacia brasileira, com especial referência à diplomacia do presidente Lula, tem se afastado das democracias ocidentais e dos valores e dos princípios defendidos pelas democracias ocidentais. Esses episódios envolvendo Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia, a posição do Brasil aqui em relação à Venezuela tem gerado um desgaste contínuo para a imagem do Brasil perante a comunidade internacional. Quem diz isso não sou eu estou reproduzindo o que nós lemos praticamente diariamente em jornais internacionais e mesmo aqui dentro da imprensa nacional. Eu queria dizer que não há um afastamento das democracias ocidentais. O Brasil é um país que tem diálogo com todos os países. Nós temos embaixadas residentes em um grande número de países, temos uma rede enorme. Não são só com os países que pensam ou atuam da mesma forma. Nós somos um país de diálogo e que temos os preceitos constitucionais que orientam a nossa política externa. Um deles é o multilateralismo, a solução pacífica das controvérsias e tantos outros. Mas eu não vejo esse afastamento de nenhuma democracia ocidental. O Brasil não poderia deixar de ter, com todos os estados que o senhor citou nessa circunstância, deixar de ter contatos pela importância desses países, pela importância comercial, pela importância de relações científicas, tecnológicas, relações de comércio exterior. Eu, sinceramente, não acho que haja uma diferença, como o senhor mencionou também, praticamente respondida pelo senador Jacques Wagner com relação à Ucrânia e Israel. Eu acho que os números falam por si sobre o papel que o Brasil está cumprindo atualmente. O atual presidente da República já teve encontro em 1 ano de mandato, presidente Renan, em 1 ano de mandato, em uns 2 meses, com 47 chefes de Estado de nações estrangeiras. O Brasil sediou a reunião dos países do Cone Sul no ano passado. O Brasil, nesse momento, preside o G20. O Brasil presidiu o Mercosul e o Brasil sediará, no ano que vem, uma Conferência do Clima. Conferência do Clima essa, que já era para ter sido sediada por nós, embaixador Mauro Vieira, em 2019, mas que foi banida de nosso país. O Brasil e o embaixador Mauro Vieira reconhecem o sentido do papel que o país ocupa no cenário internacional, pautado por alguns princípios, um deles o multilateralismo. Multilateralismo esse que, vergonhosamente, pelo antecessor do ministro Mauro Vieira, foi atacado sob a alegação que não tinha espaço para o Brasil no chamado globalismo. Aliás, no período anterior é bom de se destacar o sentido de isolamento que nós viemos a cumprir na seara internacional. Eu ouvi dizer, o Brasil está se afastando das democracias ocidentais. Bom, vamos perguntar isso ao presidente Biden, que já encontrou 2 vezes com o presidente Lula e que, reiteradas vezes, pergunta para ele. Me parece que os Estados Unidos da América é a principal democracia ocidental. Sobre se afastar das democracias ocidentais, vamos perguntar para o presidente do governo da Espanha, primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que esteve aqui no Brasil em uma visita que não foi feita por premier espanhol no período passado, durante quase 2 dias, e que trouxe também negócios e investimentos espanhóis para o Brasil. Vamos perguntar isso, quem sabe, para o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que convidou o presidente Lula para a celebração dos 49 anos da Revolução dos Cravos e convidou agora para os 50 anos da Revolução dos Cravos. Se afastar das democracias ocidentais, o Brasil preside o G20, aclamado pelo G20, aclamado pelos demais 19 países. O Brasil foi aclamado para sediar uma Conferência do Clima, a primeira em toda a história da Conferência do Clima, que será no coração climático do planeta, na Amazônia. Então, eu acho que os números revelam algo totalmente distinto. O atual presidente da República, com o seu chanceler, repito, 47 chefes de delegações estrangeiras, com seus chefes de Estado. O governo anterior, em 4 anos, 33. Ou seja, bastou 1 ano para nós superarmos tudo que ocorreu no período passado. O Brasil voltou à seara internacional sendo respeitado e tendo um papel de voz ativa na comunidade internacional de nações. Tanto é que, ao condenar a guerra, ao condenar os ataques que estão em curso em Gaza, o presidente da República passou depois a ser reconhecido de todas as formas pela posição que assumiu, denunciando o que nós assistimos hoje, que é uma carnificina. E reitero o que foi dito aqui. O Brasil foi um dos primeiros países a condenar o ataque do Hamas ao povo de Israel e, mais que isso, a denunciar o Hamas como uma organização terrorista.
É essa a posição da nossa chancelaria, é essa a posição do governo brasileiro, mas na mesma medida. Não pode ser nenhuma nação e nenhum líder contemporâneo de qualquer nação da humanidade pode aceitar 32 mil mortos. Desses 32 mil, 70% sendo mulheres. Ministro Mauro Vieira, nós estamos há 2 horas mais ou menos aqui nessa Comissão de Relações Exteriores. Nessas 2 horas, pelo menos 4 mulheres palestinas foram mortas em Gaza. A cada 1 hora, uma mulher palestina é morta em Gaza. Nós temos o maior processo de imigração forçada da história contemporânea. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram despejadas de suas casas. Isso é 4 vezes mais do que a população do meu estado, Amapá. É como se os 800 mil amapaenses fossem obrigados a sair de suas casas. E em seguida as suas casas serem destruídas. Dos 32 mil mortos, 12 mil são crianças. Se condena o Hamas com toda a veemência. É uma organização terrorista, mas tem nome o que está acontecendo em Gaza. E o nome disso é genocídio. E isso, em nome da humanidade, tem que ser denunciado. E a posição do Brasil em relação a isso é clara. Em relação à senhora Jeanine Áñez, é importante dizer como ela ascendeu ao poder na Bolívia. Foi em decorrência de um golpe de Estado. O presidente da República foi obrigado a renunciar. O vice-presidente foi obrigado a renunciar. O presidente da Câmara boliviana foi obrigado a renunciar e o presidente do Senado, por intervenção das Forças Armadas. Logo em seguida, 1 ano depois, se restabeleceu a normalidade democrática com a eleição de um presidente da República reconhecido pela comunidade internacional. Nesse âmbito, ela responde pelo crime de golpe de Estado. E aí eu acho que, seja na Bolívia, seja no Brasil, quem tenta golpe de Estado tem que ir para a prisão, porque atenta contra a democracia. O princípio de Popper tem que servir para a atualidade. Não pode traduzir e trazer a intolerância com intolerância, porque reproduz a intolerância. O princípio de Popper deve servir para a atualidade, sobretudo em todos os cantos que a democracia está sendo ameaçada, seja na Bolívia, seja no Brasil. A posição do Brasil em relação à Venezuela é esta, de desarmar eventual conflito que poderia ter na nossa vizinhança. O presidente Lula, há 2 semanas, ele não foi em Caracas, ele foi em Georgetown, na República Cooperativista da Guiana. Reconhecer e dizer em alto e bom som: não aceito, como líder da região, não aceito e não aceitaremos um conflito aqui. Romper relações com vizinhos, como foi feito no passado, contribui para quê? Será que contribuiria para a construção da paz que está sendo construída nesse momento? Embaixador, lhe cumprimento por fazer parte desta grande obra de resgatar o nosso Brasil ao seu lugar de destaque na diplomacia internacional, na liderança global. Nós temos vocação para isso, eu tenho certeza que temos um chanceler à altura disso, mas, sobretudo, temos um líder de nosso país que tem o reconhecimento de todos os países do mundo para cumprir essa missão. Obrigado pela audiência. Deixe seu gostei e até a próxima. Fui.